Muito boa a sua pergunta, tá? Porque essa pergunta ela quebra um tabu aí para muitos. A sua pergunta foi nos primeiros anos da advocacia. Aí vai depender das suas condições. Investir numa boa aparência, investir numa boa apresentação, para que você possa também demonstrar a sua credibilidade, é muito bom, é perfeito. E eu tenho experiência própria disso lá atrás, quando eu tinha um carro que passava aquela impressão, né, de advogado de sucesso, de advogado bem-sucedido, advogado, né, com autoridade. Porém, você tem que ter um equilíbrio, analisar bem as suas condições, para que você já comece aí numa bolha de dívidas e se perca no meio do caminho. Então, encontre o equilíbrio e sim, é importante. A aparência, ela é muito significativa aqui na nossa profissão. No peito, na raça, na coragem, sem padrinhos, sem ter uma família de advogados para que eu fosse o sucessor da carteira. Simplesmente matei no peito e fui. Acreditei, tive fé em Deus e tinha a certeza, e como ainda tenho, né? Desde quando eu tracei um marco, tracei uma trajetória, eu simplesmente coloquei ela em prática. Alguns percalços, alguns desafios eu não imaginava que eu tivesse que enfrentar e superá-los, mas está dando certo. Isso é muito subjetivo, tá? Primeira coisa, você precisa se blindar e você precisa absorver conteúdos que já vão trabalhando esse lado mental seu. É mindset, cara. A escassez, ela é mindset. Vencer a escassez é novo mindset, é você andar com pessoas prósperas e não escassas, falar sobre prosperidade. Você quer ver uma coisa? Quando você fala quando o número que você conversa são centenas de reais, você vai viver na bolha das centenas de reais. Quando você começa a falar com pessoas por centenas de milhares de reais, aí você começa a viver um universo de centenas de milhares de reais. Quando você entra e, enfim, você conversa com pessoas que não têm apego, pessoas que contribuem, pessoas que estão ali para ajudar, aí você começa a romper com essa bolha. Deixa eu te contar uma história. Haviam 3 sapos em cima de uma pedra e em volta dessa pedra tinha um lago. Os 3 decidiram pular e atravessar o lago. A pergunta é, qual dos 3 atravessaram? Nenhum, porque eles simplesmente decidiram e eles não tomaram a atitude de pular, acreditar que eram capazes de chegar em solo. Enfim, se você decidiu, se você não tem medo de errar, ótimo, simplesmente toma a atitude e vá. Você já deve ter ouvido, né, a expressão de que a beleza está na jornada, ou seja, a beleza está na nossa história, independentemente de qual seja ela. Se uma história de dificuldade, se uma história de superação, até porque por trás de grandes homens ou mulheres de sucesso, tem sempre uma história de superação. Então, a partir do momento que você ama a sua história e entende que ela faz parte do processo, afinal a beleza está nela, chegar é só uma consequência, a causa está aqui. Constância, resultado e cuidado com a ingratidão. E não é a ingratidão de ser ingrato com as pessoas, não, é cuidado com a ingratidão consigo mesmo, porque muitas pessoas, quando elas começam lá de baixo, elas vão se perdendo no meio do caminho, e vão crescendo, né? Elas vão se perdendo no meio do caminho e esquece de onde elas começaram. Então assim, jamais esqueça do começo, jamais deixe de contemplar onde você começou, porque senão você entra na bolha da autossabotagem, achar que você não precisa mais daquilo. Não, ali foi o começo e nós sempre devemos estar atrelados ao começo, honrar o começo. Então quando você fizer isso com constância, você vai continuar sempre evoluindo em qualquer que seja a área profissional. Você não precisa correr atrás de tempo nenhum. Primeiro que você já entra na frente de todo mundo pela experiência e pela maturidade que você tem. Então, ao invés de você correr atrás de tempo perdido, você já passou. Viva o hoje. Aproveite cada minuto do hoje. Não desperdice mais nenhum tempo. Então, não é o que você perdeu, é o que você vai evitar
de perder novamente, aquilo que você vai deixar de ganhar. Então, aproveite o hoje, as 24 horas diárias que você tem, faça tudo o que você tem que fazer nesse período, valendo-se desta maturidade que você revelou que tem aí. Parabéns!